12 de janeiro de 2010. 16 horas, 53 minutos e 10 segundos. Nesse momento exato, algo começou a se mover nas profundezas da Terra. E nos 35 segundos seguintes, um país inteiro deixou de existir da forma que era. Mas para entender o que realmente aconteceu naquele dia, você precisa entender onde isso aconteceu. Porque o que torna essa história ainda mais perturbadora não é o terremoto em si. É tudo que veio antes dele. Port-au-Prince não era apenas uma cidade pobre. Era uma cidade construída para desabar. Prédios sem nenhuma norma de segurança. Escolas erguidas sobre fundações improvisadas. Hospitais sem equipamentos. Uma capital inteira onde a maioria das pessoas vivia com menos de $2 por dia, cercada por estruturas que qualquer engenheiro diria: isso não vai aguentar. E a pergunta que ninguém queria fazer era simples: aguentar o quê, exatamente? A resposta chegou no dia 12 de janeiro. A força foi devastadora. Mas o mais assustador não foi só isso. Foi a proximidade. O epicentro estava a menos de 25 quilômetros do coração da cidade. Não havia distância suficiente para absorver o impacto. Não havia tempo para reagir. Em menos de meio minuto, prédios que levaram décadas para ser construídos viraram pó. Ruas desapareceram. Bairros inteiros foram apagados. E as pessoas dentro dessas estruturas, muitas nunca tiveram a menor chance. Fabiola tinha 8 anos quando o chão começou a tremer. Era uma tarde comum de terça-feira. Cadernos na mesa, professora na frente, colegas ao lado. E então o mundo começou a sacudir. O prédio desabou em segundos. Ela acordou no escuro, sem conseguir se mover, sem entender o que tinha acontecido, sem saber se ainda existia um mundo lá fora. Chamou pela mãe. Ninguém respondeu. Chamou de novo, mais alto dessa vez. Silêncio. Apenas o som distante de outras vozes gritando em algum lugar acima dela, num mundo que parecia ter sumido completamente. Fabiola ficou assim por 15 horas, sozinha, imobilizada, no escuro total, com a dúvida crescendo a cada minuto. Alguém sabe que estou aqui? Alguém está vindo? Quando os socorristas finalmente a encontraram, ela estava ferida, desidratada, mas viva. A mãe não estava entre os sobreviventes. E a história de Fabiola se repetiu com outros nomes, outras idades, outros finais, milhares de vezes naquele dia. O Palácio Nacional desabou. A Catedral de Port-au-Prince, construída há mais de um século, virou escombros em segundos. O quartel-general da ONU no Haiti foi destruído. Dezenas de funcionários internacionais morreram soterrados, incluindo o chefe da missão. Até quem estava lá para ajudar o Haiti não escapou. Mas o que aconteceu nas primeiras horas depois do terremoto? É aqui que a história muda completamente. Não havia governo funcionando. Não havia resgate coordenado. Não havia nada. As pessoas que sobreviveram ao impacto inicial começaram a cavar com as próprias mãos, sem ferramentas, sem equipamentos, removendo pedaços de concreto um por um, parando a cada momento para ouvir, esperando algum som vindo de baixo, esperando qualquer sinal de que havia alguém ainda respirando. O que havia acontecido? Quando as primeiras imagens chegaram, o impacto foi imediato. Port-au-Prince parecia uma cidade bombardeada. Fumaça, poeira, corpos nas ruas, pessoas andando em estado de choque, sem saber para onde ir, sem saber se seus filhos estavam vivos, se seus pais ainda existiam. Mais de 300 mil pessoas morreram. Outros 300 mil ficaram feridos. 1,5 milhão perderam tudo e foram parar em campos improvisados espalhados pela cidade. Números que a mente humana simplesmente não consegue processar.
E então, o mundo inteiro olhou para o Haiti e decidiu agir. Mais de 130 países enviaram ajuda. Equipes de resgate, médicos, soldados, voluntários chegaram de todos os lugares. Bilhões de dólares foram prometidos. Foi uma das maiores mobilizações humanitárias da história moderna. Mas havia um problema que ninguém conseguia resolver. O aeroporto estava congestionado, as estradas destruídas, a comunicação em colapso. Equipes chegavam sem saber onde ir. Suprimentos chegavam sem como distribuir. Era como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Não pela falta de vontade, pela impossibilidade da escala. Enquanto o mundo tentava se organizar lá fora, sob os escombros, o tempo continuava passando. E é aqui que algo inesperado acontece. Um homem foi retirado vivo após 11 dias. Uma mulher, após 15. Uma menina de 11 anos foi encontrada respirando sob um supermercado destruído depois de 8 dias no escuro. Cada resgate transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Cada sobrevivente, uma prova de que havia razão para continuar cavando. Por um momento, parecia que o pior tinha passado. Parecia. Meses depois, quando o Haiti ainda tentava se reerguer, ainda contava seus mortos, ainda tentava entender o que fazer com 1,5 milhão de pessoas vivendo em tendas. Algo silencioso começou a se espalhar pelos campos. Mas o que veio depois, ninguém estava preparado para aceitar. Cólera. A doença avançou pela água contaminada dos acampamentos improvisados. Em poucos meses, mais de 7.000 pessoas morreram. Centenas de milhares foram infectadas. Uma tragédia dentro da tragédia, num país que já não tinha mais onde cair. E então veio a revelação que mudou tudo. Ficou comprovado que a cólera havia sido introduzida no Haiti pelos próprios soldados da missão de paz da ONU. A organização que estava lá para proteger o país havia, sem querer, desencadeado mais uma catástrofe. E o mais perturbador, levou anos para a ONU reconhecer publicamente sua responsabilidade. Anos, enquanto haitianos continuavam morrendo. Como você se sente sabendo disso? O Haiti de hoje ainda carrega essas marcas. A reconstrução prometida nunca chegou completamente. Grande parte do dinheiro doado ficou preso em burocracia e contratos que beneficiavam empresas estrangeiras mais do que os próprios haitianos. Bairros inteiros nunca foram reconstruídos. Alertas sobre o risco sísmico existiam anos antes. Estudos técnicos mostravam o perigo. Propostas para preparar o país existiam no papel. Mas papel não salva ninguém quando o chão treme. Fabiola hoje tem mais de 20 anos. Foi adotada e saiu do Haiti. Mas a maioria das crianças que viveram aquele dia não teve esse caminho. 12 de janeiro de 2010. 35 segundos. Um país que já estava no limite foi empurrado para além dele. E o mundo inteiro assistiu, tentou ajudar, prometeu reconstruir e, aos poucos, foi desviando o olhar. A história do Haiti não é apenas a história de um terremoto. É a história do que acontece quando décadas de abandono encontram 35 segundos de fúria da terra. É a história de Fabiola no escuro, sozinha, chamando pela mãe que não ia responder. Do homem que cavou com as próprias mãos por horas sem saber o que ia encontrar. Da criança de 11 anos que sobreviveu 8 dias sob um supermercado destruído sem que ninguém soubesse que ela estava lá. Essas pessoas existiram. Esse dia aconteceu. E merece ser lembrado. Porque esquecer é exatamente o que permite que isso aconteça de novo. Se você chegou até aqui, obrigado por não desviar o olhar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E comenta aí. Você sabia de algum desses detalhes sobre o que aconteceu no Haiti? Porque essas histórias precisam continuar sendo contadas.